Hoje nós vamos aprender sobre como nós vamos assumir a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Então, hoje nós não temos o Data Show aqui, que nos ajuda bastante. Nós não temos o nosso Data Show que nos ajuda bastante, mas nós temos os irmãos. Então, pega a Bíblia aí, fica com a Bíblia na mão. Quando eu citar o versículo bíblico, você rapidamente abre a tua Bíblia, encontra e a gente lê junto. Amém? Então, por que nós vamos aprender isso, né? Se nós já estudamos sobre o novo nascimento, por que aprender sobre assumir uma nova identidade? E nós vamos ler a nossa primeira base bíblica para isso, que está no livro de Efésios 5:8. Efésios 5:8. Nós vamos entender por que nós devemos assumir uma nova identidade em Cristo Jesus. Quem encontrou pode ler. Assim diz a palavra de Deus, Efésios 5, verso 8. Amém. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Amém. Andai como filhos da luz. Isso significa que se nós nascemos de novo e agora somos feito nova criatura, além disso nós somos filhos da luz e agora não mais filhos das trevas. Então, se nós somos filhos da luz, nós devemos viver como filhos da luz. O versículo, presta bem atenção, poderia bem acabar assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Ponto. Mas ele não termina assim. Ele diz: porque agora são luz e vivam como filhos da luz. Porque não basta eu ser luz, mas eu devo viver, me comportar como alguém da luz. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Porque senão era muito fácil. Eu ia lá, mergulhava nas águas e quando eu levantasse, uau, tá tudo pronto, maravilhoso, agora é só seguir a minha vida. E não é assim. Nós nascemos de novo, somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, mas precisamos viver como esses filhos da luz vivem. E isso trata sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, qual é o nosso comportamento dentro da igreja, dentro de casa, dentro da vizinhança, dentro do nosso trabalho, dentro do relacionamento com os nossos amigos, os nossos familiares, né? Quando eu entro dentro do chapa, quando eu estou dentro do supermercado fazendo compra. Então, essa identidade é sobre viver na luz, amém? Então, é muito importante que nós entendamos uma coisa, amados. Hoje o mundo, de forma geral, principalmente por causa das redes sociais. Meu bem, pode afastar um pouquinho essa coisa? Eu tenho sensibilidade à luz e eu tô sem óculos, então tá me deixando ceguinho. Isso, tá bom, amor. Tá bom. Isso. Principalmente por causa de uma coisa chamada redes sociais. Essa coisinha tão maravilhosa que Deus usou a mente de homens brilhantes para fazerem, porque é muito bom, tem os seus benefícios, né? Você pode pegar agora o WhatsApp, que é um dos aplicativos, e você manda uma mensagem em tempo real para alguém que está talvez no Maputo, em Tanzânia, né? E chega na mesma hora, na África do Sul, pá! Lucinda, oi amiga, tudo bem? Uau, tô bem, você? Imagina se a gente fosse fazer como era antigamente, né? Mandar aqui, escrever a carta, levar ali nos correios, colocar ali, esperar 15 dias, a pessoa receber lá, escrever outra, voltar aqui, 15 dias, imaginou isso? Mas não, nós temos as redes sociais que nos ajudam muito, mas as redes sociais têm um problema, que vem afetando
a vida de muitas pessoas. As redes sociais, por trás das redes sociais existem muitas pessoas que querem dizer qual é o tipo de identidade que você deve ter. Você deve ser isso, você deve ser assado, você deve ser cozido, para que você seja bem aceito. E nós devemos ter muito cuidado, porque nós não podemos aceitar que a nossa identidade ela é formada pela opinião dos outros. Mas eu devo entender que a minha identidade em Cristo Jesus é somente aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de mim. Se a palavra de Deus não diz, não é você que vai me dizer. Se a palavra de Deus não diz, não é um comentário na minha foto no Facebook que vai me dizer. Porque a nossa identidade deve estar firmada em Cristo Jesus e tudo aquilo que são palavras de Jesus, todas as orientações que Cristo Jesus deixou para nós está onde? Na Bíblia. Se não está na Bíblia, querido, não. Esse não sou eu. Essa não sou eu. Amém? É muito importante nós entendermos isso. Então, eu pergunto para nós, né? Nessa tarde, início de noite, logo. Uma pergunta retórica, né? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Ou melhor, quem é você? Quem é você? A palavra identidade, ela tem uma definição etimológica e diz que essa definição é um substantivo que define o conjunto de características próprias e exclusivas. Um conjunto de características próprias e exclusivas, com as quais se podem diferenciar pessoas uns dos outros. Ou seja, as características próprias e exclusivas da Yasmin me fazem ser Yasmin e não Sheine. As características próprias e exclusivas da Sheine fazem a Sheine ser Sheine, não Sila. E assim sucessivamente. Porque se nós todos tivéssemos as mesmas características, sendo elas próprias e exclusivas de cada um de nós, nós seríamos todos iguais. Todos as mesmas pessoas, mas nós não somos completamente diferentes. E quando eu falo assim, quando você pensa no diácono Felizardo, você lembra do quê? Logo você vai lembrar de uma característica dele. Aquele amado é muito alegre, é uma pessoa que, quando chega no ambiente, nos dá alegria. Uau! Quando eu falo do pastor Daniel, logo que característica que você lembra dele? Tem que ser uma característica própria e exclusiva, porque estamos falando de identidade. Vamos! Uma característica, quando eu falo pastor Daniel, o que os irmãos pensam que automático? Tem que ser rápido, não pode ser, senão você vai inventar. Homem de Deus, pronto, é rápido. Quando eu falo do irmão Nito, quem que vocês pensam? Obreiro. Isso, tem que ser rápido. Quando eu falo da diaconisa Lucinda, o que os irmãos lembram? Muito calma. Já viu? Irmã Serena. Tá vendo? Serena, calma, tranquila. Isso são características próprias, exclusivas dela. Por isso que quando nós queremos resolver um problema, havemos de chamar a irmã Lucinda, vamos dizer, aquela ali é muito calma. Não há de nos criar problema. Amém? Isso também, amado, é que nos faz servir ao corpo de Cristo de uma forma tão bonita. Porque nós somos diferentes. Cada um de nós tem a sua identidade. Amém?
Então, vamos ler 1 de Coríntios 15, 10. 1 de Coríntios 15, 10. Amém. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Amém. Amém. Isso nos lembra de que nós não somos o nosso passado. Você não é o seu pecado. Você não é aquilo que você sente. Aqui está dizendo, pela graça de Deus, sou o que sou. Nós somos firmados na graça de Deus. A nossa identidade como pessoa, como igreja, tem que estar firmada na palavra de Deus. A sua identidade não pode estar firmada na moda. Agora a moda é assim, então a minha identidade é essa. Isso acontece muito, principalmente naquela fase de mudança, né, com os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, até uns jovens também acontece. A moda agora é todo mundo usar roupa preta. Vamos lá usar roupa preta. Agora a moda, todo mundo aí na escola usar meia aqui fora. Todo mundo usa meia aqui fora. Por quê? Acontece aquilo que a gente chama, que eles estão vivendo uma crise de identidade. Não sabe o que ele é. Não sabe. Então, como ele não sabe o que ele é, ele vai atirando para todos os lados. Mas nós não, amados. Mesmo os adolescentes que estão dentro da igreja, que servem a Cristo, não são assim. São adolescentes bem firmados e fincados na palavra de Deus, que já entenderam que a identidade deles não é aquilo que as pessoas ditam e falam, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Para com essa coisa de que a minha identidade é de acordo com as minhas emoções. O dia que eu acordo alegre, hoje, graças a Deus, eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu. Jesus foi para a glória e disse que foi preparar um lugar para mim, para que eu viva junto com Ele nas mansões celestiais. Aí passa ali. Você queria subir chapa, a chapa estava cheio, chapeiro foi, arrancou, te deixou você atrás. Você, pronto, já mudou o humor. Saiu de casa alegre, mas agora já ficou com raiva, nervoso. Eu não sei, pá. Não sei para que eu nasci. Não sei mesmo, minha mãe quando me nasceu, não sei, estava a pensar o quê? Porque eu nem para subir azar não custa, mano, azar, eu azar que carrego, estou a carregar todo o azar de Moçambique sozinho nas minhas costas, não vale a pena. Por isso que eu estou a ver você como papá mesmo, não vou ser nada, ninguém, hei de morrer seco assim mesmo. Identidade baseada nas tuas emoções. Não. Hoje nós viemos aqui para aprender que a nossa identidade deve estar firmada na palavra de Deus. Você é triste, você é feliz, você zangado, você entusiasmado, você... não importa. Você tem que se manter sendo você. Isso não significa que nós não vamos passar tribulação. Sim. Há momentos de tristeza, de angústia, de tribulação. Nem por isso eu posso mudar a minha identidade. Eu continuo sendo filha de Deus, filha do Altíssimo, a menina dos olhos de Deus, mas passando por um momento de tristeza, de angústia. Mas isso não me faz achar que eu sou a pior pessoa do mundo, vou morrer. Não, calma. A sua identidade está firmada em Deus. Vamos lá abrir Jeremias 17, 9. Por que as nossas emoções, ela não pode governar a nossa identidade? Vamos ouvir aqui, Jeremias 17, 9, tem uma resposta para nós. Jeremias 17,
enganoso é o coração, mas de todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Amém? Enganoso é o coração. Então, se o coração do homem é enganoso, é perverso, e ele é que controla as nossas emoções, né? Uma representação do controle das nossas emoções. As nossas emoções não podem definir a nossa identidade. Amém? Temos que estar muito certo disso. Então agora nós vamos abrir todos juntos em Efésios capítulo 1 e vamos começar a ler alguns versículos para decorrer aqui alguns pontos rapidamente. Então vamos abrir Efésios, o capítulo 1, a partir mesmo do versículo 1. Nós vamos começar a entender que em Cristo nós somos filhos amados de Deus. Então, quem encontrou já Efésios no capítulo 1, já pode ler o versículo 1. Só o 1 só. Nessa palavra de Deus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém. Amém? Deixa eu também vou abrir a minha Bíblia, porque nós... Isso. Amém. Então, o versículo 1, logo nós vamos falar sobre em Cristo você é filho amado de Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então, é a primeira coisa. Nós já entendemos, né, até aqui, que nós não podemos basear a nossa identidade nas emoções, não podemos, né, e tudo isso aqui. Já ouvimos o que é identidade e tudo mais, mas agora tá bom, já ouvimos. Agora, o que a palavra de Deus diz? Qual é essa minha identidade, então, que se até hoje eu não assumi essa identidade, a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos assumir essa identidade para nós. Cada um de nós tem que sair daqui sabendo que eu sou isso, isso e isso. É o que a palavra de Deus diz a respeito de mim. Amém? Então, a primeira coisa que a palavra de Deus diz a respeito de você é que em Cristo Jesus você é filho amado de Deus. Queridos, isso fala muito sobre autenticidade. Você entender mesmo que aquela morte na cruz do Calvário, quem colocou Jesus lá naquela cruz, no madeiro, foi você. Você sabia disso? Você sabia disso, amado? Quem colocou Jesus naquela cruz foi você? Ih, misericórdia, mãe, eu nem nascida eu não era. Eu fiz o que eu aqui, já viu? Já falei que é para tudo, é eu mesma, não vale a pena. Até estão me apontando uma coisa que eu nem estive. Foi você e fui eu que colocou Jesus lá. Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Mas para que isso? Por que disso? Simplesmente para nos fazer filhos amados de Deus. E Ele já pagou o preço. E você já encontrou a salvação em Cristo Jesus. Leva isso com as duas mãos. Leva isso a sério. Porque quando nós não entendemos que nós somos filhos amados de Deus, nós ansiamos ser qualquer pessoa. Queremos ser qualquer pessoa e esquecemos que devemos ser nós mesmos. Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. Você é e eu sou. Ah, nada, mas se é assim, então acho que Deus ama mais o fulano do que eu. Nada. Maneira que estou a viver. Então esse amor aí não chegou para todos. A palavra de Deus diz que Ele deu o Filho unigênito
Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Agora disse, para todo aquele que nele, querido, se você crê, amém. Se você crê, amém, já está. O sacrifício de Jesus na cruz já está consumado. Assuma isso. Diga que eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Eu não sou qualquer um, não. Não pode aí você a passear aí no mercado. Alô? E você... Alô? Você tem pai. Você tem pai. O teu pai te ama. Você é filha amada. Se comporte. Assuma a sua identidade em Cristo Jesus. Diga nada. Eu tenho valor. É o que é isso? Tá, mexer com a pessoa errada. Meu pai aqui é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, Como? Amém? Amém. Segundo ponto, além de filhos amados, nós somos discípulos resgatados pelo amor. Versículo 2. Quem pode ler? Ainda estamos em Efésios. Diz a palavra do Senhor. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E vivam em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. É assim que um resgatado deve viver. Uma pessoa que foi resgatada, ela deve viver em amor. Ela deve andar e viver dia após dia em amor. Não foge muito do que nós ouvimos aqui na semana passada. Ouvíamos isso aqui com o evangelista Beto. A dizer isso. Que um crente, quando nasce de novo, ele tem que nascer em amor. E é exatamente isso que a palavra diz. Se você é um discípulo que foi resgatado das trevas para as maravilhosa luz, você deve andar e viver em amor. É assim. Agora, a palavra de Deus está dizendo que você é discípulo resgatado pelo amor. Podia dizer, você é discípulo resgatado pela dor. Porque você fez Jesus sofrer lá na cruz. Eu também fiz Jesus sofrer lá na cruz. Agora, por que colocou aqui amor? Porque a palavra de Deus diz, assim como Ele vos amou tanto, que entregou a própria vida para vos salvar, como sacrifício vivo e agradável a Deus, assim também vocês devem viver em amor, como esse mesmo Cristo que vos salvou, se entregou por amor de vós. Agora está dizendo que você deve viver em amor. Lá vem você chegar na igreja. Uma cara amarga. Uma cara... Epa! Nem café faz aquilo com alguém. Porque eu bebo café amargo. Amargo, sem açúcar, sem nem pouco de açúcar. Só café puro, amargo. Mas nem aquilo não faz isso. Uma cara amarrada, uma cara amarga, uma cara feia. Depois outros... Mas você quando acaba de abordar... Mesmo assim, amado, mesmo assim, tem que ter a presença de... Aí o mais engraçado, para não dizer o mais triste, vamos dizer o mais engraçado, sabe o que é? Essa que vem com essa cara amarga, azeda, a se prender aqui na testa, o bico chega aqui. Quando você vai falar uma coisa com a pessoa, porque eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. Você é o quê? Não.
Depois ainda quer nos dizer que é cheio de Jesus. Aonde? Aonde que você encontrou na Bíblia que Jesus andava com essa cara amarga que você anda por aí? Aonde? Queridos, nós somos discípulos resgatados pelo amor. Já falei que nós passamos por momentos de... Não é porque me aconteceu uma infelicidade, agora a irmã Yasmin disse assim, eu tenho que aparecer aqui na igreja rindo. Não, sejamos sensatos, né? Senão vamos pensar que você é uma pessoa que precisa ir na psiquiatria. Não é sobre isso, não é sobre você falsificar as tuas emoções. Mas dizer que você é lavado e remido no sangue de Jesus. É um discípulo que quer fazer discípulo. Qual é esse discípulo que você vai fazer? Discípulo, o das caras amarradas. É o seu grupo. Irmão Limão. Vamos te chamar assim mesmo. Irmão Limão. É o quê? Olha lá o irmão Limão. Porque, amados, em nome de Jesus, nossas palavras devem ser doces. Doce. A nossa presença deve ser agradável. Você deve chegar num lugar e as pessoas dizem, uau, eu gosto tanto quando ela vem. Ela é tão alegre, ela é tão feliz. Uau, eu gosto tanto quando ele chega aqui, participa conosco dos cultos e, da célula. É tão bom a presença, é tão serena, mas tem umas palavras tão boas. Sempre que fala uma coisa, parece que aquelas palavras daquele amado abraçam o nosso coração. É tão bom quando eu estou perto dele, perto dela. É assim que deve reconhecer a você e a mim. Amém. Se nós somos discípulos resgatados pelo amor, devemos andar em amor. Você é cheio da presença do Espírito Santo. Muda lá essa cara, dá lá uma paz do Senhor direito. Um dia não estou bem, tá me doer aqui, tudo bem. Pastor, não estou tão bem, estou assim, tá me doer aqui, me doer assado. Mas Jesus é bom. Amém. Amém. É essa que é a nossa identidade. Amém? Sobe no shopping, ninguém nem te conhece. Passou aqui, te esbarrou. Depois aqui vai vir nos encontrar, vai sair aí no YouTube você a pregar aqui. Jesus é maravilhoso. Mas esse aqui veio no chapa. Lhe encostei pouco. Quase me bateu, quase me insultou ali mesmo. Descobriram aí mesmo. Amém? Terceira coisa, versículo 3 e 4. Alguém para ler? Discípulo regenerado e grato para a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus e Senhor. Amém. Graças a Deus. Discípulo regenerado e grato para a glória de Deus. Amém? Amém. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que haja ação de graça. Amém? Isso aqui fala sobre nós sermos discípulos. Somos discípulos regenerados e gratos pela glória de Deus. Aqui fala sobre, ao invés de nós estarmos dentro dos pecados, todos esses que se cita aqui, ao invés de estarmos inseridos nessas coisas, ao invés de tudo isso, devemos dar ações de graça. Isso fala sobre gratidão.
A palavra gratidão no grego significa Eucaristia. Amém? Ação de graça significa Eucaristia no grego, que é gratidão, é a mesma coisa. Então, isso fala muito sobre a forma com que nós somos, essa nossa identidade que nós assumimos ela em Cristo Jesus. Tem nos mostrado pessoas gratas? Somos gratos ou somos ingratos? Tudo reclama. Se come matapa, reclama. Se come feijão, reclama. Se come badia, reclama. Se come puiri, reclama. Se não come, reclama. Se acorda, tá só o calor, reclama. Nada, eu queria voltar para minha terra. Esse lugar aqui, calor que faz. Se quando acorda, enquanto está a chover, nada, pá. Que azar é esse? Logo hoje que eu precisava ir resolver aquele meu assunto, chuva. A gratidão está onde? Nós devemos ser pessoas gratas. Fez sol, Jesus, obrigada por esse sol maravilhoso que o Senhor mandou. Deu chuva, Jesus, obrigada por essa chuva que rega a terra que o Senhor mandou. Comeu, Jesus, obrigada por essa comida que o Senhor me deu. Não comeu, Jesus, obrigada porque até agora eu não comi, mas eu sei que o Senhor vai prover, assim como o Senhor proveu aquele povo no deserto, o alimento, o maná que caía, o Senhor há de prover alguma coisa para eu comer hoje. Temos que ser gratos. A gratidão mostra que nós somos discípulos regenerados. Eu falei aqui no início, nós viemos aqui para ouvir que não é somente mergulhar nas águas e nascer de novo. Nós precisamos ter uma nova identidade. E dentro da nossa nova identidade, gratidão precisa estar lá dentro e fazer parte disso. Amém? Versículo 5 e 6, vamos. Que eu já vou terminar. Versículo 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amor. Amém? Discípulo fiel e obediente. Porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Você diz que tem nova identidade em Cristo Jesus? Se você disse isso, querido, se você disse isso, querida, você tem que ser um discípulo fiel e obediente. Essa coisa de dizer que eu sou de Jesus, enquanto você não obedece nada nem ninguém, você é tudo, menos de Jesus. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, a ira de Deus, ela vem sobre os que vivem na desobediência. Alguém abre para mim rapidamente Lucas 8, 21. Porque alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão te procurando. E aí Jesus vai dar uma resposta. E essa resposta está em Lucas 8, 21. Escuta só o que ele vai responder. Assim diz a palavra de Deus. Mas respondendo ele, disse: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e os executam. Amém. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão te procurando, hein? Ele disse, alô, minha mãe e meus irmãos são aqueles que executam. Outras versões vêm praticam, outras versões vêm obedecem. E é sobre isso aqui. Se você é nova criatura, já nasceu de novo e agora tem uma nova identidade em Cristo Jesus, tem que ser fiel e obediente. Jesus já disse, irmão dele, irmãs dele e mãe dele
são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Agora você, eu sou nova criatura. O pastor disse para você, meu filho, vamos lá fazer. Ah, pastor, me mandaram eu. Sabe de onde eu vim? Ei? Amado, tu vai pedir, vamos levar essa cadeira. E tá pensando, vai me mandar. Nem minha mulher não me manda. Vai me mandar essa aí. Ah, é? Você está bem longe, bem distante de ter uma identidade em Cristo Jesus. E não existe essa coisa não, tá, amados? Tem pessoas que gostam assim. A Bíblia, ele só quer ler Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar me faz em pescar, guia-me mansamente a água. Oh, glória! Ei, Jesus é lindo! Aí quando a palavra de Deus vem e diz assim, seja fiel e obediente. Aí você, Não. Seguir a Jesus é obedecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Se você não está disposto a isso, você não tem uma identidade em Cristo Jesus. Mas hoje nós estamos aqui para dizer, ainda dá tempo. Dá tempo de ir lá em casa, dobrar joelho, orar, pedir misericórdia a Deus e mudarmos. Porque se você tem identidade firmada em Cristo Jesus, você é um discípulo fiel e obediente. O teu pastor te diz, amado, vamos lá fazer assim. Amém, pastor. Irmão, vamos lá. Glória a Deus, pastor. Lá no serviço, é assim, eu não concordo mais, tudo bem, vamos lá fazer assim, mas assim. Agora, não obedece ninguém e não é fiel a Deus e nem a ninguém. A sua identidade não está firmada em Cristo Jesus. Amém? Então, devemos ter muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado com essas coisas. Porque senão nós vamos perder a nossa identidade como filhos de Deus. Começamos a nos desviar por outros caminhos e acabamos nos perdendo. Amém? Então, nós já terminamos por aqui. É exatamente isto que eu sou em Cristo Jesus. Às vezes o diabo quer enfraquecer a você. Tenta, né? Ele tenta nos enfraquecer. Mas Deus já nos deu a vitória. Através da fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo, você se tornou um filho resgatado, santo, servo, discípulo e ministro da nova aliança. Você possui uma identidade bem clara e definida diante do mundo. E a sua identidade está aqui. Qualquer dúvida que eu tenha, qualquer dúvida que você tenha sobre como devemos ser, como devemos agir, como devemos falar, como devemos nos portar. Quais são as palavras que devem sair da boca de um crente? São insultos? São palavrões? Porque eu estava nervoso, aquela pessoa, nada. Nada, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Tá bom, eu sou serva de Deus, mas eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo aqui mesmo. Quase luta Kung Fu. Estamos a rir de nós mesmos. Sabe por quê? Porque isso acontece conosco, amado. Não vamos ser hipócritas, não. Mas a palavra de Deus está dizendo, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus era o quê? Manso, humilde. E a nossa identidade deve estar assim, firmada em Cristo Jesus. Amém? Então, é isso. Nós já terminamos aqui, mas mais uma mensagem dessa série, discípulos fazem discípulos. Amém? Se nós temos alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma opinião, eu acho que o momento é esse. Amém? Não quer colocar aqui no micro, amor? E daí leva. Deixa eu só pôr esse microzinho aí. Fica mais fácil. Rapaz, senhores irmãos, a minha questão é muito simples. É assim.
Eu como cristão, né? Será que e vivo nesta sociedade, será que a minha identidade como cristão importa na sociedade? É só essa a minha questão. Importa. Se vale a pena eu me identificar como cristão ou não, importa na sociedade. Será que é uma coisa que pode criar uma influência na sociedade? Ou a sociedade está preocupada ou não está preocupada? Exato. Sim. Amém. Amém. E aí? Importa que nós tenhamos a nossa identidade declarada como cristãos? Importa? Por que será que importa? Nós somos os mundo que Santa Terra e as pessoas precisam ver Cristo em nós para que eles sigam a Cristo. É muito importante nossa identidade na sociedade. Tudo bem, mas eles precisam ver Cristo em nós. Então, se eles podem ver Cristo em mim, eu não preciso falar nada. Eu posso ficar caladinha, né? Quando passar, me dá a paz, eu vou dizer... Hã? Vamos? Sim? Amém? Bem, importa sim, em primeiro lugar, né, que importa. Porque, normalmente, quando nós agimos mal na sociedade, às vezes, a maioria das vezes, a sociedade nos vê, né, pelo caminho. Você acha que ninguém está a te ver a ir para a igreja aí. Mas o que acontece? Quando você vai para a igreja, não sei o que, as pessoas te veem. E depois, quando você se comporta mal com uma pessoa, sabe o que eles dizem? Aquele irmão aí, nem parece que é crente, todos os dias vai na igreja dele trata o quê? Tá vendo? Então, eu acho que importa sim, né, que nós possamos viver como Jesus Cristo viveu. Porque nós vamos viver como exemplo para essas pessoas. Porque viver na presença de Deus, viver como Jesus Cristo viveu, né? É o mesmo que ministrar sem precisar falar muita coisa. Só da maneira de você se comportar, a maneira de você vestir. Você pode chamar alguém que está no mundo só por te ver a passar. E imagina quando você abrir a boca para falar, se for um abençoado. Amém? Então eu acho que importa sim. Amém. Alguém para abrir Mateus 10, 32? Para a gente encerrar essa... Se alguém tiver mais, vai falar, mas essa pergunta. Mateus 10, 32. Lê para a gente alguém em voz alta. Amém? Uhum. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém? Amém? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de quem? Então, querido, se você não confessa Jesus na terra, o seu caminho é esconder na sua identidade em Cristo Jesus, debaixo da cadeira, a passar assim. Então, quando você chegar lá, vai dizer: você é quem? Não, eu sou diaconisa, eu sou... Jesus não tem nada, eu sou esposa do pastor, como? Aí dizer: mas lá embaixo me confessaste? Não, então aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então sim, é muito importante que a nossa identidade seja explícita, aberta, até para que os outros sigam o nosso exemplo. Porque se nós temos essa identidade, seremos bons exemplos e vamos arrastar as outras pessoas também ao bom exemplo. Amém? Amém. Mais perguntas? Amém, igreja. Bem, a irmã Esme disse que a identidade é um conjunto de características exclusivas de uma pessoa. Então, a minha questão é: se por acaso eu ver uma pessoa, eu admirar essa pessoa, vamos sugerir o evangelista Beto. Se por acaso eu gostar da forma como ele prega, sim.
eu dentro de mim acender aquele desejo de eu querer pregar como ele. Assim, isso implica que eu vou mudar a minha identidade. Assim que eu mudar e assumir dele, isso não é errado. Sim. Tá aí, pastor, responde. Como eles já são xará, já são betos, então acho que o irmão mirou ali naquele alvo, diz, ei, glória a Deus, aquele amado ali. Isso. Esse é um tema muito caro para a fé cristã, porque até existia uma tradição desde os primeiros séculos da fé cristã sobre a imitação de Cristo. E o padrão ali é que nós temos que imitar a Cristo, mas também Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. De Deus, amém? Ok, o que isso significa? Significa que muita gente não consegue ver a Cristo. Tem pessoas que têm dificuldade de ler a palavra de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de acessar a Deus através da oração. Eles conseguem acessar a nós, conseguem acessar a Sila, conseguem acessar ao Felizardo. Então, nós nos colocando como padrão entre os cristãos, as pessoas imitam a nós porque nós também estamos a imitar a Deus. Amém? Ok, então isto nos traz uma certa responsabilidade, amados irmãos. Quer dizer que, se você for um mau cristão, as pessoas também vão imitar um mau cristão. Se você for um mentiroso, aquele que não consegue ler a palavra de Deus, que é bebê ainda na fé, vão imitar a mentira que eu falo. Vamos a perceber aí. Paulo podia dizer, não, irmãos, o que eu faço aqui, eu sou um verdadeiro crente. Eu leio a palavra de Deus, eu prego o evangelho, eu amo as pessoas, eu reparto o que eu tenho com aquele que precisa. Podem me imitar, fique à vontade. E eu, Daniel? Será? Aqueles exemplos que a irmã Yasmin estava a dar aí. Será? Quando as pessoas batem a porta da minha casa, digo, empregado, vai dizer que não está. Até fala baixo. E até começamos a ensinar crianças sobre isso, né? Começam a nos imitar. Amém? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, de fato, isso não nos descaracteriza. A fé cristã é feita assim, através de exemplos. Eu olho o exemplo do outro e tudo mais. Mas, claro, amado irmão Beto, existe, mesmo que eu imite o irmão Kassamugi, na maneira como ele busca Deus, na maneira como ele se entrega na palavra de Deus, existem características que são muito minhas. Sim. São muito minhas. Mesmo as pessoas que gostam de ficar... Não tem como, tem coisas que são minhas. Eu tenho pregadores favoritos que eu gosto de acompanhar. Tenho. Acho que o Beto também tem os seus pregadores. Tem ou não tem, amado? Até você ver aqui no púlpito tentar imitar aquele pregador que você gosta. Mas pode ter certeza, se trouxerem um pregador ali, você aqui tem elementos somente que são seus. Por quê? Porque Deus nos fez singular. Imaginem quantos anos, milhões de anos, milhares de anos toda essa terra tem. Passaram vários filhos de Deus. Não existe ninguém que seja semelhante a Daniel. Eu sou irrepetível. Então eu tenho que olhar isso com graça. Amém? Eu posso melhorar isto e posso melhorar aquilo, sim, glória a Deus, mas existem elementos que eu tenho que louvar a Deus que Ele somente colocou em mim. Dá uma pregação, só quem fez a pergunta? Dá um estudo só sobre este assunto. Vou parar por aqui, Deus abençoe. Senhor, né? Eu tenho minha pergunta também, não é muito, não vou queimar muito tempo. É que eu sou muito diferente, né? Sou muito diferente, às vezes, na oração. Costuma ver aquelas pessoas quando oram, né? Eles buscam aquele Deus a gritar muito, né? Gritam muito, né? Tem aqueles que grita mesmo. Você até não ouve, Deus acha que está ouvindo. Eu estou a ver ele está a dizer, grita. Então, eu tenho problema, às vezes, quando estou a orar, tenho aquilo de não consigo gritar, tá vendo? Não consigo chamar aquele Deus e até lá já me ouvir. Às vezes eu oro para
dentro do coração, tá vendo, né? Eu posso ver pessoas assim, estão a orar, estão a pedir, por exemplo, estão a orar, o que é que estão a pedir Deus, o que é que... Então eu vou, às vezes, posso orar, a ouvir, mas tenho problema daquilo, tipo, depois vai, não sei se me cansa ou sou assim mesmo, já começo a orar por dentro. Então, o meu brother me complicou, me falou assim, cara, você não tem Espírito Santo, porque... Eu não tenho Espírito Santo como? Porque você quando ora, só fica... Quando se ora, você fica calado. Eu falei para ele que eu estou a orar por dentro do coração. Então não sei se aquilo de orar dentro do coração é bom ou tenho que tirar voz. Aumentar mais voz. Entrega a pessoa aí e ora. É bom, é muito justo. É assim, não é que o gritar muito é que Deus ouve, né? Isso depende de conexão de cada um diante de Deus. Por exemplo, eu não consigo orar assim, calmo, me sinto que eu estou a perder. Não estou a falar com esse meu Deus. Eu preciso tirar aquilo que está dentro de mim. Está vendo, né? Essa intimidade eu desenvolvi e vi alguns servos de Deus. Por exemplo, estás numa intercessão. Ok, pode-se orar, mas numa intercessão você precisa falar. Precisa dizer. Aí não precisamos falar, dizer as palavras, deixar o Espírito se conectar com Deus. Então, naquele momento, a gente acaba se conectando, saindo do... Não sei se saímos fora do controle, mas está tudo controlado. E há pessoas que se sentem assim, há pessoas também que não conseguem orar alto, né? Como o irmão Beto, que grita até os chapas tremerem, né? Ficam calmos, oram silenciosamente, muito obrigado, meu Deus, não sei o que. Mas eles têm o Espírito, estão a sentir a presença de Deus. Agora nós somos um pouco agressivos, essa coisa tem que entrar, então eu quero arrebentar, é uma coisa que tenta sair, mas nós sentimos, então não é por falta do Espírito ou porque aquele que ora alto que está cheio do Espírito Santo, não. Isso já cada um como se conecta diante de Deus, a sua intimidade ou como ele se sente. E às vezes também gritar é bom, viste, né? Tem que gritar, não é voz, tem que deixar sair aquilo que está dentro de você, a ver, né? Orar mesmo. Mas se você opta, tipo, você se sente bem, orando calmo, né? Buscando a Deus, é muito bom. Ninguém pode te julgar por isso, é a tua maneira de buscar a Deus, mas é necessário também, não porque queremos ser como fariseus, oramos em voz alta para ser ouvida, mas há às vezes que eu acho para mim que é necessário mesmo, eu devo orar porque me sinto fervoroso, eu chamo isso buscar a Deus com fervorosidade, né? Eu sinto assim, não é uma coisa que eu estou a colocar, mas quando eu oro alto, depois de sair agora eu já estava na presença de Deus. Está vendo, né? Então não é questão de não ter espírito. Amém. Quer fazer outra pergunta ou quer acrescentar? Não, só para acrescentar um pouco. Sim, quando eu entrei aqui no dicionário, a palavra clamor significa soltar vozes altas. E clamar é bíblico. Soltar vozes altas, como nós fizemos aqui na Assembleia de Deus, é bíblico. Não começou conosco, homens de Deus soltavam vozes. Por exemplo, eu estava a ver aqui Êxodo, se não estou a errar, Êxodo 2, a partir do versículo 20 a 25, se o irmão for ler em casa, há de encontrar que o povo israelita estava a clamar. Clamar é gritar mesmo. Gritar, não uma oração assim, fechado. E pior quando nós estamos aqui, às vezes quando estamos aqui no templo, há momentos que o dirigente ou o pregador diz, vamos orar. É para clamar. Mas há momentos que, por exemplo, quando você entra na casa de Deus, antes de iniciar o culto, ajoelhas e começas a orar individualmente. Então, às vezes não gritamos para não perturbar, porque estamos a seguir como é que é? Estamos a seguir o dirigente é que nos leva.
Então, quando entramos, ajoelhamos, oramos silenciosamente, mas quando chega a hora de toda a igreja orar, aí não temos como, temos que clamar, porque é bíblico. Salmos, encontramos isso em Salmos 5:2. Acho que Davi fala isso. Também em Êxodo encontramos o povo de Israel a clamar, a gritar em alta voz. E outras passagens também que, irmão, se for a procurar, ele vai encontrar. Então é bíblico, não tem problema, não é falta de Espírito Santo. Obrigado. Sempre acertar, pastor, só um bocadinho. Sim. Há um momento em que, irmão, vamos expulsar como você chega lá. Amém. Os irmãos já falaram, só queria acrescentar um elemento. É muito estranho uma pessoa que é expansiva, uma pessoa que fala muito alto e grita, ri alto na hora da oração, não consegue transparecer isso na presença de Deus. É um pouco estranho. Não estou a dizer que seja errado. Amém? E existem pessoas que, por natureza, por personalidade, são pessoas mais recatadas, mais introspectivas, mais calmas. Quando vão na presença de Deus, é assim, eles refletem isso na presença de Deus. Amém? O que eu estou a dizer? Se o irmão é um irmão voz fora, vai na presença de Deus, fica à vontade. Deus não vai te desangar, você está a me gritar. Acho que o medo é esse. Amém? Graças, eu louvo a Deus porque o Alteza, ele ora. Um dia desses, eu entrei aqui e comecei a orar pelos irmãos, na oração pela manhã. Comecei a impor as mãos, ninguém sabia que eu estava a chegar. Fui ali, ele estava ali, dobrando o joelho e falando com Deus. Estava a orar. E eu fiquei muito feliz, você lembra, né? Estava ali a falar mesmo, a falar com Deus. Fala com Deus, mas se te dar vontade de gritar, chorar, derramar lágrima, fica à vontade, o nosso Deus é o nosso Pai. Está a entender? Ele não vai nos espezinhar, nos expulsar da presença dEle por causa disso. Amém? Deus seja louvado. Amém. Isso não significa que temos que passar a fazer como o evangelista Rubem, né? Por favor, estou a pedir. Um já é demais, 2 não vai dar certo. A gente já tem que controlar Rubem, então, por favor. Brincadeiras à parte, irmãos, é isso mesmo. O importante é nós termos liberdade na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes nós estamos gritando, às vezes nós não conseguimos gritar. Eu já passei por situações na minha vida de ir à presença de Deus e não conseguir falar uma palavra. Simplesmente lágrimas caírem dos meus olhos. Mas eu sabia, tinha convicção de que o Espírito Santo sondava o meu coração e ele levava as minhas lágrimas e interpretava diante de Deus exatamente aquilo que eu queria falar. Amém? Isso não significa que nós não podemos orar, já ouvimos aqui bons conselhos, mas depende muito da situação. Mas na presença de Deus nós temos que ter liberdade. Se um dia você estiver gritando aí, um irmão vai... Depois tem que vir nos falar quem é esse irmão, para nós irmos orar por ele. Amém? Desde que não chegue a nível de Rubem, né? De nos ensurdecer. Nós não estamos a orar, até você perde a oração. Eu estava orando o que mesmo? Amém? A palavra de Deus também diz que na casa de Deus há decência e ordem. Graças a Deus. Mais alguma pergunta sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus, nossa nova identidade? Temos mais alguma dúvida, alguma questão ou algum acréscimo também? Pode falar, amado. Irmão Nito vai ser... Eu acho que se desligou. Ligou, entrega lá para ele. Pode, senhor? Amém. Acho que está desligado isso aí. Sim, eu gostaria de saber que se uma pessoa
ocorreu ato com ele ou falar alguma coisa para ele e ele ficar frustrado. Ele estraga a identidade que ele tem, vendo que no templo em que Jesus Cristo, quando entrava, encontrou o templo dele, quando se transformou em um mercado, também ele ficou frustrado. E a pessoa também, causado algum ato assim, logo entra em depressão ou fica nervoso, ele estraga a identidade que ele tem em Cristo. Gostaria de saber isso. Se a pessoa em algum momento fica frustrado. Sim. Essa frustração podemos traduzir em outras palavras. Raiva. Fica nervoso, sim. Ira. Sim. A palavra de Deus tem um versículo que fala sobre isso, né? Irai-vos, mas não pequei. Isso. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a ira não pode exceder aquele volume ali. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Vale nós falarmos sobre... já explicamos aqui que a nossa identidade como filhos de Deus não pode estar fincada nas nossas emoções. Ou seja, eu não posso ser aquilo que eu sinto. Mas existem dois verbos diferentes. Ser e estar. Certo? Ser é uma coisa permanente. Estar é uma coisa passageira. Então, eu posso não ser uma pessoa irada. Mas em algum momento eu posso estar irada. Eu posso não ser uma pessoa rancorosa, mas em algum momento eu posso sentir rancor. Eu posso não ser uma pessoa triste, mas em algum momento eu posso sentir tristeza. Então, ser e estar são coisas diferentes. O que você não pode aceitar é ser uma pessoa irada. Ser uma pessoa que foge dos padrões daquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas nós somos seres humanos. Alô? Isso aqui é carne, isso aqui é osso. Se você fosse anjo, estava aí voando. Amém? Em algum momento nessa vida, nós havemos de sentir essas emoções. Mas tem que ser passageira. Espírito Santo, Deus me ajuda. Em nome de Jesus, me controla. Tira isso de mim. E aí aquilo ali passa e você já não está mais. Porque você volta a ser quem você é em Cristo Jesus. Amém? Só acrescentando, já terminando o nosso culto, sobre essa questão de irar e não pecar. Irar, você pode se zangar. Né? Isso. É o que aconteceu com Jesus. Jesus viu que havia vendilhões no templo, não podia se vender nada. A minha casa será chamada casa de oração, mas quando ele viu lá, começou a ficar chateado, começou a expulsar os vendilhões do templo. Mas o que é irar-se e pecar? É quando em uma rua, quando você começa a dizer inexável. Sabe o que significa isso? Sim. Quando começa a insultar as pessoas, falar o que não devia, começar a arrogar impropérios, no português deve falar. É aí. Quando você começa a ter ações que não se espera de um cristão, vai no soco, né? É Kung Fu. Quem quer sair? De repente, o pastor, o diácono passa ali, você está no karatê. Isso aí é pecar. Amém? Amém. Mas se zangar, todo mundo se zanga. Vou contar um testemunho. Minha esposa me ligou e disse que quando eu estava me preparando, passei o dia todo, os irmãos viram, cheguei atrasado, passei o dia todo fora. Disse, eu estava aqui, queria subir no carro, alguém lançou um pneu e bateu a minha perna. Estou a mancar aqui onde eu estou, até já saiu uma toma. Aqui onde eu estou aqui, tudo que eu quero é sair daqui, gritar em casa, falar com uma pessoa que fiz com a minha esposa. Vamos confessar. Amém? Quero falar com quem Abaixa a tampa. Mas tem um testemunho a zelar, eu não é? Vou insultar as pessoas por causa disso? Não. Se depois daqui você de repente decidir visitar surpresa, o pastor Gabriel, me encontrar lá, vai ser coisa boa isso aí, mano.